Fala pessoal, tudo bem? Gabriel aqui para mais um Gestão no Campo com vocês. Vamos falar hoje sobre custo de produção na fazenda, hein? Talvez aqui um dos assuntos mais importantes que a gente tem que trabalhar pensando aqui para fazer uma boa gestão, fazer uma gestão de alta eficiência na fazenda, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho aqui em como que a gente calcula o custo de produção. É uma coisa muito básica, mas a gente recebeu essa dúvida, então a gente decidiu trabalhar esse tema para ficar bem entendido de uma vez por todas. A gente vai mostrar aqui que não tem nenhum segredo em como calcular o custo de produção na fazenda, o segredo está em antes disso, tá bom? Então vamos partir para o nosso vídeo, mas antes de partir, se inscreva no nosso canal e convide seus amigos e familiares também para acompanhar nossos conteúdos por aqui, também para os outros conteúdos no e-mail e outras redes sociais também. Vamos para o nosso vídeo. Então pessoal, para a gente começar, eu queria abrir um parênteses aqui e fazer uma breve consideração, talvez aqui gere até um pouquinho de polêmica, mas faz parte. Existe uma metodologia de custo, existem várias metodologias de custo, né? Várias formas de você calcular o custo de produção. Tem uma que é conhecido e muito usada no meio rural, mas eu não utilizo, e como eu não utilizo, eu não recomendo, nem sugiro que você utilize também. Eu vou explicar um pouquinho o porquê disso. Que é a metodologia de COI, COT e CT. Custo operacional efetivo, custo operacional total e custo total. Por que eu não utilizo essa metodologia? Porque ela está errada? Não. Ela está corretíssima, não tem nenhum erro. Se você utilizar ela da maneira correta, não tem nenhum erro aqui, nenhuma consideração. A que a gente utiliza basicamente dá os mesmos resultados que ela. O problema é que se você utilizar esse método para calcular o custo de produção, dificilmente você vai conseguir conversar sobre negócios com empresários de outros ramos. Por quê? Eu, particularmente, só encontro essa metodologia de COI, COT e CT em fazendas, em negócios agropecuários. Eu nunca vi nenhuma outra empresa, nenhum outro gestor, nenhum outro negócio utilizar um método de COI, COT e CT esse negócio. Então, se você tiver numa reunião de negócio com algum outro empresário, por exemplo, você for falar de negócios, você falar qual que é o COI da sua empresa, qual que é o COT da sua empresa, provavelmente esse outro empresário não vai saber do que você está falando. Então, para mim não faz muito sentido. A gente tem que pensar aqui, eu penso sempre em tratar fazendas como empresas, fazendas como negócios como outro qualquer. Pensando nisso, a gente tem que, de certa maneira, padronizar a linguagem, né? Então você tem que falar a mesma língua de outros empresários. Então você vai trabalhar COI, COT e CT, beleza, não tem problema nenhum, vai estar correto, mas saiba que você não vai conseguir talvez dialogar com outros empresários sobre isso. Se você chegar para conversar com um dono de um restaurante, por exemplo, que quer investir em fazenda, você falar com ele de COI, COT e CT, ele vai ficar perdido. Outro ponto também é que se você pegar as referências de empresas agropecuárias, ou seja, empresas rurais, fazendas, que têm informações abertas, né? Por exemplo, a SLC Agrícola, ela não trabalha com COI, COT e CT. Ela trabalha com a metodologia de custo fixo e custo variável, que é também a que eu trabalho e, consequentemente, recomendo que você trabalhe, porque aí você consegue comunicar com outros empresários de outros ramos e trabalhar, conversar sobre negócios, que é sempre importante, sempre interessante de se fazer também. Mas enfim, então como que a gente calcula? Eu vou até apagar isso aqui para não gerar confusão aqui no nosso vídeo. Como que a gente calcula então o custo de produção? Não tem segredo. O custo de produção você vai somar todos os custos que você teve para produzir e dividir pelo total que foi produzido. Simplesmente isso, não tem segredo nenhum. Onde que está o segredo? Antes disso, a gente tem que pôr uma coisa na nossa cabeça. Nem todo dinheiro que sai da fazenda, nem todo dinheiro que sai da conta da fazenda é um custo. Entenda isso, nem todo dinheiro que sai da fazenda é um custo. Se nem todo dinheiro que sai da fazenda é um custo, a gente tem que entender o que é custo dos dinheiros que sai da fazenda e o que não é, para poder calcular o custo de produção. Então o custo de produção, eu vou colocar assim,
custo de produção é o total de custo dividido pelo total produzido. Isso aqui, qual que é a unidade que dá isso aqui? É reais por unidade. Qual a unidade? Depende do que você produz. Saca de soja, então é reais por saca. Saca de milho, reais por saca. Arroba de boi, reais por arroba. Litro de leite, reais por litro. Quilos, reais por quilos. Caixa de alguma frutífera, reais por caixa. Então, é baseado no total que foi produzido. Beleza, esse é o custo de produção. Aí, o problema que pode acontecer, que dá muita confusão mesmo, é isso aqui. Entender o que é custo. Aí você precisa fazer um trabalho de classificação das contas antes de calcular o custo. Então, por exemplo, você vai pegar, tem as movimentações financeiras, vai ter os valores que estão saindo da conta da fazenda. Alguns valores a gente tem que entender que ele é uma despesa mesmo. Outros, apesar de estar sendo um gasto, ele não é uma despesa. Ele pode ser um gasto classificado como um investimento. Ou ele pode até mesmo ser um gasto classificado dentro de uma conta de financiamento. Então, por exemplo, você pegou o crédito rural. Crédito rural, quando você pega o crédito, ele gera uma parcela para você pagar. Gera parcelas, né? Várias, geralmente. Ou pode ser só uma parcela também, se for pagar depois de um ano. Essa parcela tem dois componentes. Ela tem o componente da amortização. Isso aqui é só um exemplo, tá? Para a gente trabalhar essa questão de custo. E ela tem o outro componente, que é os juros. Os juros é custo. A amortização, ele não é custo. Ele é uma conta de financiamento. Então, se você pegou um crédito rural, vai pagar esse crédito rural, tem uma parcela para pagar esse crédito rural, essa amortização aqui não entra no seu total de custo, mas os juros entram. Isso é só um exemplo. E aí você deve fazer essa classificação de acordo com cada conta dessa. Tudo que for despesa realmente vai entrar aqui no total de custo. E o que não for despesa, o que for uma saída de dinheiro relacionada a investimentos ou uma saída de dinheiro relacionada a financiamentos, como esse exemplo, não vai entrar na conta do custo de produção. Aí que a gente tem que ficar atento. É talvez aí que more a confusão. E já pensando nisso, sobre isso aqui, que é um trabalho de classificação de contas, né, que você deve fazer para toda movimentação financeira, pensando nisso, quando você classificar alguma conta como despesa, você deve falar se ela é uma despesa fixa, variável, se ela é uma despesa caixa ou não caixa. Fixo ou variável, talvez a gente já conhece, até tem um outro vídeo que a gente fala sobre isso. Você pode procurar esse outro vídeo depois, mas a despesa variável é aquela que varia conforme a variação na produção. E a despesa fixa é aquela que não varia conforme a variação na produção. Despesa caixa é aquela despesa que tem a saída de dinheiro, então um boleto que você paga, uma fatura que você paga. E a despesa não caixa é aquela que você não tem que fazer uma retirada de dinheiro da conta da fazenda. É um custo que a fazenda paga para si mesmo. Por exemplo, depreciação, morte de animais, pegou milho para fazer pamonha, doação, uma despesa não caixa. Produção que foi perdida, perdi um tanque de leite, é uma despesa não caixa. E assim sucessivamente. Então, basicamente, para calcular o custo de produção não tem segredo nenhum. Total de custo dividido pelo total produzido. O segredo está realmente em saber fazer a classificação correta do que é custo e do que não é custo, né? Só para deixar bem claro aqui, esse aqui que a gente está chamando é o CTME, tá? Que é o custo total médio, também conhecido como custo de produção ou custo unitário. É isso aí, pessoal. A gente não tem muito segredo para calcular custo de produção, mas deixa aberto aqui para dúvidas que vocês tiverem. Manda para a gente no e-mail, magiaconsultoria@hotmail.com, ou deixa aqui nos comentários se você estiver assistindo pelo YouTube também. A gente vai encerrar por aqui. Agradeço a atenção, um grande abraço e até a próxima.